Boa noite agora, né? Aparecendo. A partir de agora, eu tinha explicado para alguns que o Google Meet hoje não estava muito legal gravando, e aí eu vou utilizar um aplicativo para gravar a nossa atividade de hoje. E aí, a partir de agora, então, eu vou clicar para gravar, porque aí depois a gente pode deixar disponível, tudo bem? Então, para iniciar, eu quero saudar o professor Kennedy, os integrantes do Laboratório de Ensino de Geografia e Profissionalização Docente, o LEGEP, que nós, em conjunto, construímos essa atividade em comemoração ao Dia do Professor e Professora de Geografia. Muito obrigada aos professores Janiara, Matheus e Daniel, que aceitaram o convite, muito foram muito agradáveis e gentis, né? Agradeço também a todos os professores que participam dessa atividade de comemoração. Quero também pedir, por gentileza, que desativem o áudio e por favor, não compartilhem a tela para que a gente não tenha nenhum problema com relação à fala dos nossos professores. Será disponibilizado após a fala deles um momento para perguntas, um momento para conversa. Nós até optamos pelo Google Meet justamente para dar essa possibilidade de nós conversarmos, nos relacionarmos, que é uma ferramenta que nos permite isso. Ao longo das nossas atividades também será disponibilizado um formulário a qual vocês preencherão para a geração do certificado, uma das maravilhas que o Google Meet nos permitiu, né? E aí, então, vocês preencherão e logo em seguida receberão o certificado da atividade. E, no mais, que nossa atividade se inicie, que seja um momento de muito prazer e discussão. O momento agora, nós pensamos nas falas dos três professores. Iniciaremos pela fala da professora Janiara, que é licenciada em Geografia pela Unicap, especialista em gestão de ambiente costeiro, tropicais e mestranda do programa de pós-graduação em Geografia da UFPE. É professora técnica formadora em Geografia da Gerência Regional Norte, Região Norte, né? E professora da Rede Municipal de Recife e pesquisadora da formação de professores em Geografia. Agora eu passo a palavra para a Janiara e é um prazer receber todos aqui. Obrigada, Priscila. Nesse momento eu queria agradecer a presença de todos, queria parabenizar a todos e todas pelo Dia do Professor de Geografia e da Professora de Geografia, né? E cumprimentar a todos, que essa noite seja bastante proveitosa para a gente, tá certo? Eu vou tentar aqui, com a minha internet oscilante, apresentar para vocês, pautar minha fala, né, numa apresentação que eu preparei para esse momento. Não sei se vocês conseguem ver. Por favor, Priscila, me auxilia para ver se dá para todo mundo enxergar direitinho. Tá dando para ver? Pessoal? Tá sim, Jane. Dá sim, Jane. Sim. Pronto, perfeito. Então, eu vou começar a minha fala, sem muita demora, tá certo? E a proposta dessa noite, né, é falar a respeito do papel do professor de geografia na sociedade e diálogos sobre uma construção de identidade, né? Como hoje é o dia do professor e da professora de geografia, né, eu gostaria de começar mandando um abraço virtual para todo mundo, né, desejando um feliz dia para nós, e fazendo falando um pouco da minha trajetória enquanto professora da educação básica, e agora assumindo outros papéis, né,
Eu me formei na Unicap, a minha turma foi a última, turma de Geografia, e eu tenho construído a minha trajetória docente. Primeiro eu iniciei, a construção da minha trajetória docente, primeiro foi no ensino particular. Assim que eu terminei a minha formação, comecei a especialização, eu comecei a lecionar no ensino particular. Depois eu fiz concurso para a prefeitura, concurso para o estado, fiz 2 concursos, e depois fiz concurso para a prefeitura do Recife, e optei por ficar na prefeitura do Recife no estado. Então, durante essa trajetória, né, eu pude perceber que a identidade docente da gente, pelo menos a minha, comigo foi assim, ela sofre transformações, ela vai se moldando, ela vai se construindo a cada dia, mas sem dúvida ela começa a partir do momento em que a gente escolhe essa profissão, né? Ser professor de geografia traz muitas responsabilidades e também traz para a gente muitas reflexões, e essas reflexões, as aprendizagens, elas são contínuas, elas nunca acabam, né? Esse aprender e ressignificar aquilo que a gente aprende acontece todos os dias, e os desafios são também diários. Então, para começar a nossa conversa, né, aí eu separei 3 perguntas para tentar responder, né, ao longo dessa fala, que é o que é ser professor de geografia na educação básica, que é que significa ser professor e atuar como professor de geografia na educação básica, e qual é o papel do professor de geografia para a sociedade, né? Tentando finalizar minha fala, considerando esse aspecto que é o mote da nossa conversa de hoje. Para poder falar sobre isso, eu pensei que seria interessante a gente se debruçar um pouquinho a respeito do que seria o ensino de geografia, né? Então, Castelar traz para a gente que a sala de aula e a escola precisam ser instrumentos de uma aprendizagem significativa, já que são espaços de criação e onde os sujeitos trazem consigo seus saberes e potencialidades. Nessa perspectiva ainda do ensino de geografia, Cavalcante, né, a Alana Cavalcante vai trazer para a gente que o ensino da geografia deve proporcionar ao aluno a compreensão do espaço geográfico, na sua concretude, nas suas contradições, contribuindo para a formação de raciocínios e conceitos mais articulados e aprofundados a respeito do espaço, pensando também os fatos e os acontecimentos mediante várias explicações. Então, é uma atuação que é desafiadora e provocadora ao mesmo tempo, e a todo tempo, né? Ainda nesse sentido, Helena Calai vai trazer para a gente uma fala a respeito do ensino da geografia que é bem, para mim, ela é bem tocante. Por quê? Porque ela diz assim, para oportunizar que as pessoas compreendam a espacialidade em que vivem, a partir da construção de uma forma de pensar que seja mais ampla, mais complexa e que contribua para a formação dos sujeitos, para que eles realizem aprendizagens significativas, mas também que a geografia não seja meramente ilustração, né? Então, essa ideia de como a gente vai lidar com os conhecimentos geográficos no nosso dia a dia, na nossa sala de aula, com os nossos diversos alunos, nas diversas etapas de ensino que a gente pode atuar, é um desafio muito grande, porque a gente vai encontrar diferentes sujeitos, a gente vai encontrar diferentes espaços, né, e dentro desse espaço, que a gente está considerando aqui inicialmente, né, que é o espaço da escola, o espaço onde se desenvolve esse ensino da geografia, a gente precisa ter uma preocupação e um cuidado em fazer com que essa geografia tenha significado, que se aproxime o máximo possível daquela geografia que os autores que falam sobre o ensino da geografia, né, que os professores também se esforçam para poder fazer com que aconteça na sala de aula, que é uma geografia que traga um sentido para a vida das pessoas, que ajude os nossos estudantes, né, se tornarem cidadãos críticos, reflexivos, e que possam entender o lugar onde eles estão, né? Então, nessa perspectiva da gente entender inicialmente o que seria o ensino, um pouquinho, né, do ensino da geografia, aí vem a ideia do que, para a gente pensar um pouco, né, sobre o que é ser professor de geografia na educação básica. O que é que isso impacta na sociedade? Qual é o que é que responderia melhor essa pergunta? Então,
Eu busquei respostas em alguns autores, mas eu fui um pouco ousada também, botei o que eu acho, né, eu botei meu ponto de vista sobre o que é ser professor de geografia na educação básica. Para mim, a partir do meu olhar, né, enquanto professora já atuante na educação básica há 15 anos, o tempo passa muito rápido, mas é isso, 15 anos já de atuação na educação básica, eu entendo que ser professor de geografia na educação básica é ser curioso, criativo, a fim de criar também diferentes maneiras de estimular a aprendizagem e a curiosidade do nosso estudante. Uma curiosidade que eu coloquei aqui como curiosidade geográfica, que faz um pouquinho de referência à curiosidade epistemológica que Paulo Freire instiga nos seus livros, né? Mas que também é estímulo, né, para que a gente possa repensar a nossa prática, pensando na melhor maneira de levar para o nosso estudante aquele conhecimento científico, mas que precisa fazer sentido para ele, para que ele possa aprender de uma forma mais, como é que eu posso dizer, de uma forma mais significativa, que ele possa usar, ele possa responder a velha pergunta: isso vai me servir de quê? Eu estou estudando isso para quê? Então, que essa curiosidade, esse para quê eu estou estudando, por que eu estou fazendo, ele precisa, em algum momento, ser respondido. Então, eu acredito que, na fala dos outros autores, né, a geografia, ser professor de geografia também é criar possibilidades de entender o mundo em suas diversas dimensões, escalas, né, local, regional, global, entender os processos, as interações. Também é provocar a compreensão do espaço em que se vive. Todos os dias a gente tem novas maneiras de organizar e transformar esse espaço, e é preciso que o nosso estudante ele consiga enxergar isso como uma realidade geográfica, com um raciocínio geográfico, com um pensar, né, da geografia, não necessariamente porque ele vai se tornar um geógrafo, mas que aquele espaço em que ele vive, ele possa entender também o impacto que ele causa e as ações que ele faz também, né? Ser professor de geografia na educação básica também é criar conexões entre a geografia acadêmica e a geografia escolar, porque ambas são extremamente importantes, ambas estão conectadas, mas elas têm vieses diferentes, objetivos diferentes, né? A geografia acadêmica, dentro de uma licenciatura, ela vai tentar formar, ela vai contribuir para a formação do futuro professor de geografia. Já a geografia escolar não tem esse mesmo propósito. O propósito da geografia escolar é contribuir para esse entendimento do mundo, né, do estudante. E, por último, considerando os documentos legais, desde a Constituição Federal, a LDB, a Política de Ensino do Recife, o Currículo de Pernambuco, a BNCC, todas elas trazem como pressuposto um conceito do que seria ser professor de geografia na educação básica, que é justamente contribuir com o estudante para a construção de uma identidade cidadã, consciente, crítico-reflexiva, justa, democrática, inclusiva. Alguns autores já tinham abordado sobre isso, mas eu quis trazer como referência, né, principal, esses documentos legais, porque dentro da educação básica, o nosso trabalho se pauta muito nesses documentos, né? A partir deles, a gente constrói todo o nosso projeto político-pedagógico dentro das escolas. As escolas se organizam com base num currículo que, na maioria das vezes, é discutido, né, mas que nem sempre atende às nossas anseios enquanto professor. E a gente precisa conhecer esses documentos, né, fazer uso deles, inclusive para poder criticar, a gente precisa conhecer, né? Então, dentro dessa perspectiva, essa contribuição mais holística, né, de um cidadão, da formação cidadã, a gente vai ter como sendo um mote principal a partir dos documentos legais que regem, né, a nossa prática enquanto professor da educação básica. Mas e atuar como professor de geografia na educação básica significa o quê? Do meu ponto de vista, eu elenquei três como é que eu vou dizer, três momentos, digamos assim. O professor de geografia significa, né,
quando ele atua na educação básica, significa ocupar uma posição estratégica na sociedade. E que posição estratégica é essa? Posição de entendimento, de provocar o entendimento sobre o espaço em diferentes tempos, assim como também nos enuncia Norbert Elias, que é um sociólogo, que fala das transformações que acontecem em cada tempo, no mesmo lugar, em tempos diferentes, os espaços eles vão ser entendidos e transformados e construídos diferentemente. Alguém quer falar? Estou ouvindo. Então, ocupar uma posição estratégica na sociedade também... Oi? O professor Joaquim, ele fixou na tela aí. Você saiu, tirou a apresentação e está Joaquim Batista. Isso, eu estou tentando. Ele precisa só tirar a apresentação dele, que a minha aparece, eu acho. Não. Ele saiu da reunião. Ele saiu, mas agora está toda a tela, não está aparecendo você. Não está aparecendo a tela. Não. Com o slide, não. Pronto, eu vou colocar de novo, tá? Isso, coloca o slide. De novo. Deixa eu tentar aqui, porque eu estava tentando não fazer isso por causa da internet. Deixa eu ver aqui. Tá. Voltou para vocês a apresentação? Não. Então, deixa eu voltar aqui. Então, nessa perspectiva, eu vou continuar falando, tá? Tá bom, tá bom. Nessa perspectiva do ocupar uma posição estratégica na sociedade, a gente tem, então, que o professor de geografia, ele vai trazer, o professor de geografia, dentro dessa perspectiva, né, ele também traz, vocês estão vendo agora? Sim. Agora, ok. Pronto, ótimo. Então, essa compreensão das dinâmicas espaciais e dos impactos das ações e das escolhas cotidianas que a gente faz, né? Principalmente no que tange, por exemplo, a questão socioambiental, tá? E a questão sociopolítica também, né? Porque as decisões e as escolhas que o ser humano faz acabam impactando não só a vida individual de cada um, né? Mas um coletivo, a sociedade, tem repercussões e reverbera de uma forma bem maior. E ainda, né, para o fortalecimento do conhecimento científico, tornando esse conhecimento científico com um significado para que ele possa se transformar num conhecimento vivido pelos sujeitos, que são os estudantes, né, no seu dia a dia, na sua prática, que ele possa enxergar essa geografia que ele está aprendendo na escola, no seu cotidiano também. Mas eu também entendo que atuar como professor de geografia também significa ocupar um lugar de tensão, principalmente diante de toda a transformação que a sociedade vivencia, né? Em cada momento a gente vai viver tensões diferentes. Então, ocupar um lugar de tensão, do meu ponto de vista, por exemplo, ter que trabalhar em meio ao cenário político atual, que por si só já é tenso, já gera esses conflitos, né? E que, na verdade, não é baseado em valores éticos e morais, né? É baseado numa disputa muito radical, né? Que vai ser vivenciada e transportada também para dentro do espaço da escola, seja na sala de aula virtual ou não, né? Que a gente está vivendo agora esse momento pandêmico, aí a gente pode pensar que na sala de aula virtual isso não acontece, mas essas diferenças, né, essas tensões, elas perpassam toda a nossa trajetória docente. A gente tem hoje a retomada do terraplanismo, por exemplo, a negação do conhecimento científico, a negação dos fatos e a valorização das notícias falsas. A gente tem um quadro e um cenário de muita intolerância. E tudo isso perpassado, né, como é que eu vou dizer, temperado com um fanatismo religioso que tem se agravado de uma forma bem severa e tem contribuído para esse cenário cada vez mais tenso, né, na política atual. Não estou falando só da realidade brasileira, estou falando da realidade como um todo, porque a gente vê que esse cenário, ele também acontece em outras escalas, né? A gente vive isso na nossa escala mais local, mas o mundo inteiro tem passado por essas dificuldades, digamos assim, especialmente em relação a essas tensões, né, especialmente em relação à maneira como a
a sociedade, ela tem se organizado e tem feito as suas escolhas, né? E a gente percebe que essa tensão, ela se transpõe principalmente para nós, professores de geografia, dentro da sala de aula, e essa tensão, ela requer da gente esse último olhar em relação à atuação do professor de geografia, que, do meu ponto de vista, seria essa atuação ocupando um lugar de cuidado. Cuidado em que sentido? Cuidado no sentido de, a partir do nosso lugar de fala, a gente se preocupar, né, com a maneira como a gente lida com todas essas tensões, pensando no outro e pensando também na gente, né? No momento não de se calar, não é isso que eu estou tentando dizer, mas no pensar no outro e no pensar em nós, esse cuidado, ele perpassa por esses dois vieses que estão postos aí, os temas transversais e a formação cidadã. Essa formação cidadã, né, tem um autor que eu gostaria de mencionar aqui, que é José Saramago, que ele traz para a gente, né, ele não é da geografia, enfim, mas ele é um escritor conhecidíssimo no mundo inteiro, e ele traz para a gente uma reflexão interessante, eu gosto muito, que é justamente a ideia da gente não tentar colonizar a mente do outro, né? E isso é justamente o que nos faz voltar lá no início da minha fala, que é uma das coisas que o que é ser professor, que responde à pergunta o que é ser professor, é justamente criar possibilidades. Possibilidades de escolha, possibilidades de entendimento, possibilidades de acesso à informação. Então, essa formação cidadã, que vai perpassar pelos direitos e deveres, vai ser construída, né, com todo o cuidado que é necessário, respeitando também o olhar do outro. Porque eu enquanto professora, jamais chegaria para alguém e diria, tentaria impor o meu ponto de vista, mesmo que a gente tente, né, ver ter esse olhar de reforçar o conhecimento científico, mas a gente precisa fazer isso de uma forma cuidadosa, de uma forma que não seja agressiva, de uma forma que não seja impositiva. A gente precisa levar o outro a achar os seus caminhos. Então, essa formação cidadã, eu acredito que passa por isso, esse cuidado, esse lugar de cuidado também. Em relação aos temas transversais, a gente precisa tomar cuidado, não em abordá-los, mas da maneira como a gente vai abordar. Principalmente porque existem temas que passaram a ser tabu dentro do cenário mundial, não só no nosso cenário aqui, mas que eles precisam ser mencionados, trabalhados. A gente precisa transpor esses limites da geografia, da relação homem e meio ambiente, para se apoderar também desses temas transversais, integradores, estão presentes nos currículos, na BNCC, estão presentes também no cotidiano da gente. Então, nessa perspectiva, falar sobre gênero, falar sobre identidade, falar sobre relações étnico-raciais, falar sobre a questão indígena, falar sobre o mundo do trabalho, falar sobre o meio ambiente, de certa forma, passaram a ser falas que requerem cautela. Eu estou dizendo isso porque eu já passei por alguns perrengues enquanto professora em relação a isso, mas que não podem deixar de ser mencionados. O nosso trabalho, ele precisa acontecer, né? Esse conhecimento, ele precisa chegar ao nosso estudante. Agora, a maneira como a gente vai falar precisa ser uma maneira que a gente possa transmitir esse conhecimento, mas sem ferir a integridade do outro. Então, esse cuidado, esse zelo, ele perpassa também pelo respeito que a gente tem ao outro e quer que o outro tenha conosco, né? Esse outro, obviamente, é o nosso estudante. Então, eu acho que o nosso lugar de fala, né, essas duas nuances que a gente vem abordando aqui, o espaço, que é o espaço de atuação nosso, e o lugar, que é o nosso lugar enquanto sujeito atuante dentro desse espaço, que é o espaço escolar. Do meu ponto de vista, perpassa por essas três situações. A gente ocupa um lugar estratégico, a gente ocupa um lugar de tensão, e a gente ocupa também, ao mesmo tempo, um lugar de cuidado. Mas, nessa perspectiva, a gente precisa também parar um pouco e pensar
qual é o papel da universidade na formação dos futuros professores diante desse cenário que a gente vê na educação básica, né? Porque os desafios que a gente vai tendo a cada dia são os mais diversos. E não são nada que não seja de conhecimento, né? Não é nada tão novo. Mas um dos desafios que eu tenho percebido nos estudos que eu tenho feito, nas pesquisas que eu tenho realizado, é justamente que um dos desafios maiores da formação dos futuros professores é esse diálogo com a educação básica. E esse diálogo, ele perpassa principalmente pela construção desses conteúdos, né? Especialmente os conteúdos específicos, porque, de um lado, a gente tem a teoria, mas nem sempre ela se relaciona com a prática voltada para a educação básica. E isso é um dado que tem me chamado bastante atenção, principalmente porque a gente precisa pensar os espaços de atuação docente. A maioria dos professores, né, dos licenciandos, vão atuar na educação básica. Nem todos vão atuar na educação básica privada, mas na maioria das vezes a gente vai se ocupar de espaços da educação pública. Então, trabalhar com a educação pública, né, com o ensino público, requer um certo manejo e uma certa habilidade em relação a essa questão da teoria relacionada à prática. Assim como eu percebo que eu tive algumas dificuldades para poder fazer durante essa trajetória, nessa construção da minha identidade docente, e a superação desses desafios, todo mundo vai ter que passar por isso, não é o estágio supervisionado que vai resolver. Mas é preciso que esse diálogo, né, com a educação básica e a universidade, ele se estreite para que a gente possa vencer essas dificuldades, sem que os professores possam ter esse impacto tão forte nos futuros professores quando chegam para atuar na educação básica. Então, entender o lugar de atuação do futuro docente é um desafio também, é um dos papéis que a formação dos futuros professores precisa, de acordo com as pesquisas, né, precisa levar em consideração. Então, o papel dos estágios supervisionados e da extensão se faz cada vez mais necessário que sejam fortalecidos, né, uma vez que programas como o PIBID, a residência pedagógica, não abarcam toda a universidade, infelizmente, seria super interessante. Mas é nesses espaços, né, de formação, dentro do currículo das universidades, que a gente vai fortalecer esse professor que está construindo a sua profissionalização, né? Compreender também os documentos legais que regem a educação básica é fundamental para que isso aconteça. Esse diálogo entre a educação básica e a universidade, ele não pode ser totalmente disparo e distante daquilo que a educação básica propõe para a gente ou espera da gente enquanto professor, né? E o cuidado com a construção dessa identidade docente, porque desde a formação inicial, a gente precisa ter um olhar de zelo em relação a como, ou quem a gente está pretendendo formar, que professor que eu quero formar para a educação básica, para que a gente não esteja formando professores que requeram imediatamente de formação continuada. Né? Então, se a gente está fazendo isso, é preciso repensar. Então, a ação-reflexão, a ação tanto dos professores que formam professores, quanto dos alunos, né, das licenciaturas, precisa ser uma constante. E isso acontece a partir do momento em que a gente cria espaços de diálogo e de protagonismo do estudante, mudando as metodologias, propondo novas situações de aprendizagem, e não só se pautando no ensino. Então, já estou partindo para o final. Os licenciandos, né, só poderão responder ao que lhe espera a profissão se possuírem conhecimentos, competências, qualidades pessoais, possibilidades, motivação para realizar a sua atividade docente. Né? Milton Santos traz para a gente também que a escola é o presente de milhões e milhões de indivíduos, então é uma responsabilidade muito grande nossa, enquanto professores, não só professores de geografia, mas no nosso caso específico, né, esse entendimento do mundo, dos espaços, né, é interessante que a gente também tenha essa preocupação para somar com os outros professores que compõem as outras áreas. E se o professor tem a tarefa de ensinar, ele também tem a tarefa de aprender. Então, esse aprender é constante. Eu não me vejo hoje não estudando. Enquanto professora, acho que eu nunca me permiti não estudar. Até
briguei algumas vezes para poder fazer minha pós-graduação, perdi uma pós-graduação, fiz outras, mas, enfim, dentro dessa construção da nossa identidade, uma das coisas que a gente precisa fortalecer sempre é essa tarefa de aprender sempre, de sempre se colocar em constante movimento, de refletir sobre a nossa prática, porque eu posso dizer que eu não sou a mesma Janiara de hoje que começou a lecionar há 15 anos atrás. Eu aprendi bastante coisa, eu ressignifiquei bastante coisas, e eu me perdi e me achei da geografia várias vezes, mas eu acredito que agora estou num bom caminho. E por último, né, eu acredito que a geografia, numa geografia que seja transformadora, numa geografia que possa contribuir de fato para a construção de uma sociedade em que a gente tenha um entendimento maior dos fatos, que a gente possa fazer escolhas mais conscientes. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse dia, né, é que a geografia possa nos abrir horizontes e não apenas nos revelar fronteiras, que essas fronteiras, né, elas possam ser transpostas com base no conhecimento que a gente vai adquirindo, com humildade e com essa ideia de que a gente não está sozinho, a gente precisa do outro, e esse diálogo entre pares e nós com o nosso estudante, ele precisa ser constante. É isso. Muito obrigada, minha gente, e feliz dia para todo mundo. Obrigada, Janiara. A belíssima fala, mostrando, né, a importância do cuidado, a importância da geografia, da articulação entre geografia escolar e geografia acadêmica, na construção de um indivíduo cidadão. Agora, eu passo a palavra, e chamo a palavra, né, professor Matheus Rivail Alves de Araújo Pereira. Ele é licenciado em Geografia pela UFPE e pesquisador também na área da aprendizagem da geografia na docência, em geografia e redes digitais, na educação básica, aprendizagem geográfica na docência e na geografia das redes digitais. Então, Matheus, a fala está com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, professora. Boa noite a todos e todas. É um prazer também estar aqui participando desse evento. E parabéns para todo mundo, né, pelo nosso dia de professor. E a minha fala, eu vou iniciar um pouco sobre essa parte do começo, que é uma parte que eu estou vivenciando, porque eu tenho apenas 2 anos de experiência com o ensino. E essa parte inicial, que muitas vezes pode ser bem assustadora, mas é muito importante para a nossa formação como professor, certo? E tudo isso começa realmente com a nossa formação inicial, né, na universidade, que é um ambiente onde a gente tem um contato, certo, direto com uma relação com muitas ideias, muita teoria. A gente vai ter esse contato com pessoas de uma grande diversidade, e tudo isso vai fortalecendo a nossa identidade como professor. E quando a gente tem a nossa primeira experiência, que é geralmente o estágio curricular, a gente começa a ter uma visão, certo, do que o ensino básico passa para nós, que é essa visão do ensino transformador, de um ensino progressista, que a gente tem que ir construindo, junto com esses estudantes, essa questão da formação do cidadão mesmo. E a gente vai ter também outra perspectiva, que é uma perspectiva que eu tenho, certo? Que é a questão dos pré-vestibulares, que também é outro ramo que a gente também pode começar a iniciar a nossa vida como professor. E justamente nesses pré-vestibulares é que a gente vai ter uma outra perspectiva que é totalmente diferente dessa que é trabalhada dentro do estágio. Que o estágio ele está preparando a gente para realmente trabalhar em escolas e não trabalhar em uma empresa que precisa vender esse produto, né? Que no caso, o produto seria a aprovação na universidade pública. Então, aí você se depara com a realidade totalmente diferente. Essa realidade de você ter que ter uma aula extremamente sistêmica, objetiva, e que você vai ter que entregar isso para o seu aluno.
de qualquer forma, para que ele consiga ter um bom resultado. Isso daí vai entrar em choque com muitas coisas que a gente aprende, muitos conceitos, muita gente que a gente já leu dentro da universidade. E você fica pensando, caramba, como é que eu vou transformar essa criatura que está na minha frente em um cidadão, né? Então, isso é muito impactante também quando você se depara com essa realidade. E aí, geralmente, nesses vestibulares, a gente, como já foi conversado, a gente tem que fazer algumas piadas, a gente tem que realmente transformar uma coisa muito mais atrativa para que esse estudante consiga, no mínimo, se interessar em decorar aquilo e depois, e essa é a pergunta mais importante, e depois, o que é que ele vai fazer com isso? Não é? O que é que ele vai fazer com essa geografia que foi ensinada dessa forma? Será que essa geografia ela foi realmente útil para transformar essa pessoa no cidadão? Então, isso é uma coisa que eu me questionei, certo, durante esse tempo, trabalhando como voluntário também em pré-vestibulares, que são projetos de extensão que são oferecidos pela própria universidade, pela própria UFPE. E aí, eles têm um viés, certo, de aproximar a universidade da sociedade em si, dessas comunidades, porque todos os estudantes com que a gente vai ter contato, eles são de escola pública, eles têm um histórico, uma renda baixa, entendeu? Não tem essa condição de, de conseguir pagar um pré-vestibular mais conceituado, como eles chamam, certo? Então, você está ali com pouca experiência e com estudantes que realmente precisam disso para poder ter uma melhoria social, mesmo que mínima, certo? E, esse tipo de ensino, ele é muito, como posso dizer, ele também se torna um excludente, certo? Ele transforma esse tipo de ensino que a gente queria uma possibilidade mínima de inserção na universidade, entendeu? Então, essa questão, ela é muito complicada mesmo, e a gente também fica meio que sonhando em ser esse tipo de professor, esse professor que quer ser legal, que quer ter essa interação com seus alunos maior, porém, a gente não está, fica aquele sentimento de que a gente não está fazendo o que seria certo, certo? O que seria duradouro para essa pessoa. E aí, eu entro muito numa questão que Freire trata na pedagogia da esperança, que ele trata nessa questão de formar pessoas críticas, de formar uma pessoa que sabe fazer o que é certo, certo? E é muito nisso, nessa questão de você poder ajudar não só a sua identidade, a sua construção da sua identidade, mas a construção da identidade de pessoas que vão precisar desse conhecimento do mundo, sabe? Do mundo em suas diversas camadas, a micro e macro. Deixa eu ver. E é muito isso também, é a questão de você se deparar mesmo com esse choque de realidade, né? Quando você sai da universidade, quando você está nos períodos finais, você pensa que vai ser de uma forma e acaba sendo totalmente de outra. E isso também entra na questão tanto da escola quanto do pré-vestibular. Na escola você também acha que vai ter essa liberdade para poder abordar temas que você quer abordar, tanto da sua própria formação, tanto de você como pessoa, que a gente também esquece muito do professor como uma pessoa que também tem as suas inquietações, também tem a sua preocupação com o mundo, e também pode vir de vários outros segmentos da sociedade, como o professor negro, a professora, certo? Que
o professor que é LGBT, por exemplo, também. E tudo isso pode entrar em choque quando ele chega numa turma que, que vai agir de uma forma totalmente agressiva, pode agir também de uma forma agressiva com ele, ou então uma instituição que pode agir também de uma forma agressiva com ele. Muitas vezes você pode também se deparar com um ambiente escolar que não é muito favorável para você. Você pode tentar fazer, por exemplo, uma entrevista numa escola e a escola não lhe aceitar porque você tem um determinado estereótipo. Isso acontece muito também. E você fica se questionando mais ainda, porque esse ambiente que deveria ser extremamente acolhedor, extremamente diversificado, que poderia ser um ambiente muito enriquecedor para todo mundo, até para o próprio professor, certo? Porque ele não me acolhe pela forma que eu sou, pela forma que eu também consigo ver o mundo. E também isso parte muito da academia, porque a academia ela não consegue, muitas vezes, me ver como uma pessoa que pode produzir ciência, né? Isso é uma questão muito profunda e que ultimamente tem mudado muito, né, com essa questão do acesso às universidades e tal, mas ainda você percebe que muitas pessoas ainda não são vistas como produtoras de ciência ou como produtoras de conhecimento. Isso é uma questão muito grave, que ainda precisa ser trabalhada, certo? Tanto no ambiente escolar quanto na academia. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Muito obrigada, Matheus. Sua fala muito nos faz pensar, né? Principalmente com relação a essa imagem que nos traz, né, da agressividade do ambiente escolar, como você disse, um ambiente que deveria ser receptivo, né? Esse choque que nós temos entre estar na escola e estar na academia. A pergunta que você traz para mim, elementar, né? Será que nos pré-vestibulares nós estamos formando para a cidadania também? Então, muito obrigada pela fala, Matheus. E agora, eu chamo a fala o professor Daniel Malman Valérios, que é licenciado em Geografia, mestre e doutor, licenciado e mestre pela Federal do Rio Grande do Sul e doutor pela UFG, professor da Universidade Federal do Tocantins, campus Porto Nacional, e atua na linha de pesquisa do ensino e a construção construção da identidade profissional cidadã e o estágio supervisionado dos professores de geografia. Muito obrigada, Daniel, e agora a palavra é com você. Só um minutinho, eu queria falar também que haverá um momento das perguntas após a fala, mas caso você queira mandar pelo chat ou já ir adiantando o que quer falar, estejam à vontade para colocar. Obrigada. A palavra está com você, Daniel. Obrigado a você, Priscila. Boa noite a você, boa noite aos colegas. Antes de começar, eu vou compartilhar aqui a apresentação, tá, Priscila? Nós já fizemos o teste, no teste correu tudo bem, espero que agora, na hora H, também corra bem da mesma maneira, né? Tá certo. Olha só, já não correu, já não apareceu aqui, então vamos de novo. É sempre assim. Vamos lá. Ô, meu pai. Vamos de novo. Agora vai. Beleza. Acho que todos estão conseguindo enxergar, né? Sim. Muito bem. Vou colocar o cronômetro aqui, Priscila, que você me deu 1h30 de fala, mas eu vou tentar usar no máximo 1h15, tá? Tá Gente, certo. É brincadeira. Ela não me deu isso não quer dizer que eu não vou usar, mas enfim. A gente não assusta ninguém, né? Daqui a pouco o povo sai correndo. Boa noite, então, professora Priscila, boa noite, professora Janiara, professor Matheus, boa noite a todos que nos acompanham hoje, neste dia que é tão especial para todos nós.
Quero, antes de mais nada, fazer um agradecimento muito grande, muito especial a esse convite, que muito me honra, que muito me alegra e que me dá um friozinho na barriga de estar ainda aqui virtualmente aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e em especial de dividir esse momento com professores tão competentes e dedicados, como vocês já puderam acompanhar nas falas anteriores a mim. É um privilégio multiplicado poder dividir esse momento com tantos colegas e amigos que estão aqui conosco. Colegas e amigos que são queridos professores, competentes professores, como o Bruno, o Enoque, o Leonardo, o Luan, o Manuel, a Karina, nosso querido amigo Raimundo Lenilde, dentre tantos outros que aqui nos dão a honra da presença. Bem, como a professora Priscila já compartilhou com vocês, me chamo Daniel Valério, sou professor da Universidade Federal do Tocantins, atuando no campus de Porto Nacional, município próximo aqui à capital Palmas, de onde falo nesse momento, diretamente do forte inverno que nos aflige na região norte do país, segundo um certo ministro da Saúde que temos, né? Colegas, está na tela de vocês já, e eu tomei a liberdade de titular minha fala da seguinte maneira: Entre identidades, resistências e apostas, o professor de geografia. Bem, o que podemos esperar neste título? Que vamos dialogar sobre identidades, a pedido da organização desse debate. Que vamos tratar de resistências, pois elas são necessárias mais do que nunca, talvez, em nossa história, e faço questão de colocá-las no plural. E, por fim, vamos compartilhar nossas apostas. Sobre o quê? Bom, façam as suas por aí, um mistériozinho sempre ajuda, né? Deixo claro apenas que tudo que eu trago aqui são apenas reflexões, são visões oriundas das lentes pelas quais eu vejo a geografia, a formação dos professores e o mundo, e as quais eu espero que consigam contribuir, de alguma maneira, com tantos colegas que estão aqui presentes e tantos colegas queridos e amigos que aqui nos dão a graça da presença. Antes de começar a falar sobre o tema propriamente dito, eu peço licença, professora Priscila, apenas para celebrarmos uma vez mais o Dia do Professor de Geografia no Brasil. Hoje, dia 26 de junho, estamos aqui reunidos, infelizmente de forma não presencial, pelas circunstâncias que todo mundo sabe, mas que bom que temos essa ferramenta e essa forma de nos encontrarmos de alguma maneira, por esta razão. E aí é importante destacar que a data faz referência à publicação da Lei número 6.664, de 1979, que estabelece as profissões de geógrafo e de professor de geografia no Brasil. Beleza, isso creio que todos nós já sabemos e tal. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês, pessoal. Alguém já acessou de fato essa lei, já esmiuçou, teve acesso ao seu conteúdo e o que ela menciona efetivamente frente aos professores de geografia? Eu penso que é importante que a gente faça esse exercício. E para quem já teve a chance de conhecê-la ou não, convido-os a fazer isto agora. Sei que está um pouco pequeno aí na tela, mas penso que dá para ver. A lei diz que o termo geógrafo é a designação profissional privativa dos habilitados pela seguinte lei, e em seu artigo 2º, a mesma lei faz referência a quem será permitido o exercício da profissão de geógrafo. Bom, não quero mais direcionar o olhar de vocês, então convido-os a fazer uma rápida leitura dessa lei para que vocês tirem suas próprias conclusões. Vou ficar uns 10 segundos quietinho para que vocês passem os olhos sobre essa lei, ok? Valeu! Muito bem, gente. Todos conseguiram ler? Espero que sim. Diante disso, pergunto muito fortemente a vocês. Sentiram falta de alguma coisa nessa lei? Tem alguma ausência aí muito sentida? Bueno, quem respondeu o professor de geografia, acertou. A lei faz menção à prática do bacharel em geografia, e não a do professor licenciado. Chega a ser até curioso, em certa escala, celebrarmos o nosso dia, o dia do professor de geografia, quando ocorreu a legitimação do trabalho do bacharel, não é verdade? Mas percebam, gente, o simbolismo e o significado que está implícito nisso. Celebramos, antes de qualquer coisa na data de hoje, a geografia. E ao colocarmos tal data como o dia do professor de geografia, estamos dando visibilidade, jogando luz sobre a nossa atuação profissional e gritando ao mundo que nós também somos importantes e também devemos ser celebrados. E celebramos, pois nós também podemos nos considerar, na prática e na essência, geógrafos. Então, pessoal, celebrar a legitimação do trabalho do geógrafo é comemorar também o nosso próprio reconhecimento. E, ao mesmo tempo, é um ato de resistência. Resistência a debates internos e mesquinhos de uma ínfima parte de nossos colegas que insistem em dizer que o licenciado não é um geógrafo. Resistência a quem pensa que a geografia, em diálogo com a educação e o ensino, é algo menor.
Resistência a quem tenta segregar uma categoria que deveria ser cada vez mais unida. Afinal, nós somos muitos, mas não somos tantos assim. E resistência em reafirmar que a geografia se legitima, se constrói e se fortalece quando cada professor entra em uma sala de aula deste país, seja onde for. Este dia de celebrar o profissional da geografia, ele é nosso, ele é de todos nós, geógrafos bacharéis e geógrafos licenciados. Esta celebração do Dia do Professor de Geografia, na data de hoje, ainda que sofra alguma contestação por parte de alguns colegas que defendem que o nosso dia deveria ser comemorado lá em 19 de dezembro, em alusão à aprovação no ano de 1962, de um parecer no Conselho Federal de Educação que apontava o currículo mínimo para o curso de Geografia e, portanto, e acima de tudo, é um ato de resistência. E aí, gente, para provar que não é uma coisa da cabeça do Daniel, a questão de tratar o licenciado também como geógrafo, compartilho com vocês. O perfil do profissional de geografia, segundo o Ministério da Educação. E peço atenção a esta primeira linha, o licenciado em geografia ou geógrafo. Ou seja, nossa instituição balizadora, no âmbito das políticas educacionais no Brasil, trata de tais definições de maneira horizontal. Não estou com isso dizendo que nós da licenciatura temos a autorização para assinar determinados laudos e realizar certos trabalhos técnicos, legitimamente resguardados ao geógrafo bacharel. Não é esse o ponto. Quero apenas dizer que, em uma conversa sobre identidades, no dia do professor de geografia, eu não consigo me furtar em dizer que, para além de um professor de geografia, com muito orgulho, sou também um geógrafo. Licenciado, mas também geógrafo. Me sinto pertencente também a esta categoria, mesmo não carregando o diploma de bacharel. E, em alguma escala, o próprio MEC chancela essa minha dimensão identitária quando ele faz essa afirmação que está na tela de vocês. Muito bem, dito isto, saímos dessa perspectiva, que não é menos importante, e vamos tratar de forma um pouco mais direta sobre as identidades profissionais e do docente em especial. Professora Priscila, meu tempo começa a contar agora, viu? Tá? Pode zerar o cronômetro, é agora que passa a valer aquela meia hora. Brincadeiras à parte. Antes de começar, pessoal, eu gostaria de pontuar que eu bebo na fonte dos estudos culturais e da pós-modernidade quando trato das dimensões identitárias em minhas investigações. Jamais morrendo preso este viés, mas penso que são lentes bastante apropriadas para tentar ler e interpretar um mundo que se modifica tão rapidamente em todos os âmbitos e em todas as suas dimensões. Isso não quer dizer que nego demais correntes, demais vieses, apenas destaco que essa é a minha escolha teórica e faço questão de pontuar o meu lugar de fala. Para começar esse diálogo, portanto, compartilho com vocês a fala de Stuart Hall, quando diz que a identidade torna-se uma celebração móvel, formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. E definida historicamente e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente. Stuart Hall assume que somos múltiplos e que assumimos identidades diferentes em cada contexto. Assume também que estamos em uma eterna construção e mutação identitária. E aí chama a atenção para nós professores, seja da escola, seja da universidade, de que essa fluidez identitária modifica diretamente as relações sociais e exige que as instituições que possuem na sua gênese a tarefa de formar o sujeito estejam prontas para responder a essa dinamicidade. Frente a isso, digo a vocês com muita tranquilidade que neste cenário, um dos profissionais mais afetados por tais modificações identitárias vem a ser o professor. Este que carrega consigo em sua trajetória formativa as experiências enquanto aluno de um ambiente escolar com determinadas características e especificidades, que é diplomado ou outorgado enquanto docente em uma universidade que nem sempre acompanha a velocidade desse mundo contemporâneo e que vai exercer o papel importante de mediador da construção do conhecimento de tantos outros indivíduos. É neste contexto, tão diverso e dinâmico, que os novos, futuros professores são formados. E lembro, Priscila e colegas, que este processo de formação não se resume à graduação, à formação dita inicial. Reconhecemos no professor um indivíduo que, ao chegar em sua formação dita inicial, ele já traz consigo um espectro de valores, posições, ideários que o constituem como sujeito e que estarão intrinsecamente ligados à sua prática professoral. Encontrará, por outro lado, na sua formação inicial, a oportunidade de delinear novos traços e assumir, por que não, novos posicionamentos identitários,
em um espaço como a universidade, que oferta uma gama imensa de possibilidades para desvelar esses posicionamentos, a tendência é que ele consiga encontrar tais oportunidades de fato. Em sua formação inicial, o futuro professor será instigado a refletir sobre os conteúdos e saberes de sua respectiva ciência, os saberes da docência, e será também apresentado a novas ideias, temáticas, anseios e, por que não, utopias. Conhecerá pessoas que, em muitos casos, estarão traçando uma trajetória semelhante e com quem compartilhará experiências e inquietações. O que seríamos de nós numa graduação sem nossos colegas de caminhada? Assim, destaco que, ainda que não ocupe uma posição de exclusividade nesse caminho, a formação inicial do professor oferta espaços e tempos muitíssimo relevantes na construção ou no amalgamento de uma identidade profissional. Para ilustrar essa afirmação, colegas, eu trago a afirmação da professora Selma Garrido Pimenta, que é uma das nossas maiores referências brasileiras na discussão sobre elementos da formação docente, que nos diz o seguinte: a identidade do professor é construída ao longo de sua trajetória como profissional do magistério. No entanto, é no processo de sua formação que são consolidadas as opções e intenções da profissão que o curso se propõe a legitimar. E sabe, professora Priscila e colegas, hoje, com 15 anos de atuação na docência, vejo que as palavras da professora Pimenta fazem total sentido para mim. Diversas dimensões da minha identidade docente são muito fluídas e se mostram muito líquidas, para evocar o Zygmunt Bauman, que eu gosto muito. Porém, algumas outras são quase negociáveis. E muitas dessas são derivadas diretamente da minha formação enquanto professor de geografia nos bancos universitários. Isso ocorre, pois, no âmbito do curso de licenciatura, com a convivência frequente entre seus pares, o caminhar individual e coletivo na edificação do conhecimento acerca da ciência, em nosso caso a geografia, onde temos uma oportunidade ímpar para solidificar uma identidade profissional em suas múltiplas dimensões. No debate de hoje, seguramente muitos dos colegas que nos acompanham, que estão conosco nesse momento, com certeza estão nesse momento da formação inicial, da graduação e licenciatura. Tenho a certeza, meus colegas e amigos, que vocês estão vivenciando um momento que ele é fundamental, ele é primoroso na construção do professor que vocês de fato querem ser, e até mesmo daquele que você não quer ser. Dado que a nossa identidade também se faz na renúncia, também se faz na negação ao outro. Confesso a você, professora Priscila, que nunca soube que professor eu, Daniel, gostaria de ser, para além de algumas características bastante superficiais e até mesmo líquidas. Porém, nossa, como eu tenho e terei sempre a clareza do que eu não desejo me tornar. E isso também delineia as nossas dimensões identitárias. Ainda é importante registrar que uma identidade docente não se constrói linearmente, ao contrário, ela parece manter-se em permanente reconstrução e reconfiguração, influenciada pelos mais diversos contextos e as variáveis e por dimensões sociais com as quais se vincula de alguma maneira. Nesse sentido, Claude Dubar refere-se às identidades profissionais como maneiras socialmente reconhecidas de os indivíduos se identificarem uns aos outros no campo do trabalho e do emprego. De tal forma, a construção de tais identidades se efetivaria a partir de alguns aspectos basilares, sendo eles uma dupla transação, uma transação que ela é biográfica e relacional, biográfica de identidade para si mesmo, uma transação interna ao indivíduo, de eu me convencer daquilo que eu pretendo ser, e da identidade para o outro, que é uma transação externa entre o indivíduo e as instituições. Dito isso, Priscila e colegas, apenas para lembrar, para que se compreenda a identidade profissional do docente, deve-se ter em conta seus processos de reconstrução permanentes no decorrer da vida. Assim, por mais que se valorize, e acabamos de provar aqui mesmo que nós valorizamos a formação inicial do sujeito, a graduação como um momento e um espaço relevante na construção da identidade profissional, esta deve ser entendida como um produto sempre inacabado, de um processo cujo início se dá ainda antes da formação em nível superior, e que não se findará ao término do seu curso de graduação. A professora Janiara deu ótimo exemplo disso na nossa fala, agora há pouco. E o que fica de tudo isso, então, pessoal? Que a graduação e licenciatura é um espaço profícuo, efetivo e apropriado para o delinear de uma identidade profissional docente, mas sua construção não tem início necessariamente com o ingresso no curso da licenciatura, e tampouco vai estar acabada ou perfeita no último dia de aula. Parece até um tanto óbvio dizer isso, sabe, pessoal? Ainda mais conversando com professores em formação, já formados em exercício. Mas digo com muita tranquilidade
na condição de quem trabalhou por quase 8 anos como professor de estágio docente na Universidade Federal do Pará, que muitas vezes nós mesmos, professores de escola e da academia, acabamos depositando muitas expectativas que não correspondem à realidade no âmbito do papel e do contributo de um curso de licenciatura na formação de uma identidade profissional do professor. Podemos falar um pouco mais sobre isso na hora do debate, inclusive, pois dá bastante pano para manga. Aqui, Priscila e colegas, quero falar rapidinho das ditas crises do professor e sua trajetória profissional, com base nas ideias de Antônio Nova, Bal e Goodson, que nos falam que há 2 momentos mais propícios para que o professor sofra com crises em sua carreira. E isso diz respeito também à identidade que ele construiu no decorrer de sua trajetória e de como ele se vê na profissão e de como é visto nela pelos outros. Lembram que nós conversamos há 2 ou 3 minutos atrás da negociação interna e externa no delinear das nossas identidades? Nesse sentido, no âmbito da literatura, evocando Nova, Bal, Goodson, existem 2 momentos mais propícios para a explosão de crises na carreira. O primeiro seria sua fase inicial, aqui traduzida como os primeiros anos da mesma, até o amalgamento da opção definitiva pela docência como profissão. O Matheus, em alguma escala, nos relatou como são difíceis, como são desafiadores esses anos iniciais da nossa carreira docente. Por sua vez, o segundo momento trata-se do fim de sua carreira profissional, momento em que o desinvestimento se faz de forma amarga, em que as lamentações contra os alunos, os pais, os colegas e a instituição escolar como um todo se transformam quase numa obsessão, agudizada por vezes em uma impaciência pouco menos que incontrolável pelo momento da aposentação. Aí, professora Priscila e colegas, vocês se perguntam, por que tratar disso em uma fala sobre a construção das identidades, Daniel? Respondo, pois a questão da coletividade perpassa a nossa identidade profissional. Para que os alunos de estágio não desanimem, não saiam correndo, não se apavorem ao chegarem na escola e encontrar alguns professores cansados, desmotivados. Isso acontece aos montes, aconteceu inclusive comigo há 12 anos atrás. E lembro como se fosse hoje. Para compreender que existem momentos que são mais delicados no âmbito de sua caminhada profissional e que ele esteja preparado com antecipação para enfrentá-los. Para que ele dê apoio ao seu colega se ele precisar, em especial se ele estiver dentro de uma dessas 2 situações que eu acabei de relatar no início ou no final da carreira. Pessoal, vocês podem esquecer tudo que eu falar aqui hoje, mas sublinhe isso. O pertencer a uma categoria profissional nos imputa o exercício permanente da empatia. E eu vou repetir. O pertencer a uma categoria profissional nos imputa o exercício permanente da empatia. Jamais esqueçam disso. Vivemos tempos que sabemos que não são os mais amistosos, em especial para quem está se formando. Não apenas o professor de geografia, mas também para ele, sem dúvida. Nós vivemos aquilo que Bauman assim define. Pela primeira vez na memória viva, toda a categoria dos diplomados enfrenta uma alta probabilidade, a quase certeza, de só obter empregos ad hoc, temporários, inseguros e em tempo parcial. Pseudo-empregos estagiários, falsamente rebatizados de treinamento. Todos consideravelmente aquém das habilidades que eles adquiriram. Uns abaixo do nível de suas expectativas ou de um período de desemprego mais longo do que será necessário para que a próxima classe de formandos acrescente seus nomes às listas de espera, já extraordinariamente extensas, dos centros de alocação de mão de obra. No mesmo livro do Bauman, chamado Sobre Educação e Juventude, que eu recomendo profundamente que todo e qualquer professor tenha a oportunidade de ler, ele ainda nos convida a refletir sobre a mesma questão, quando ressalta que o mercado de trabalho para portadores de credenciais de educação superior, de diploma de ensino superior, gente, hoje ele está encolhendo talvez até mais rapidamente do que o mercado para os que não têm diplomas universitários, justamente pelo valor profissional de mercado de cada um deles. Atualmente, não são apenas as pessoas que não conseguiram fazer um tipo certo de esforço e sacrifício que encontram as portas previsivelmente fechadas na cara. Pessoas que fizeram tudo o que acreditavam necessário para o sucesso estão se vendo, embora no seu caso inesperadamente, em situação bastante semelhante, obrigados a retornar de mãos vazias. Trata-se, na verdade, de um outro jogo, totalmente novo. E aí, colegas, é este jogo totalmente novo que os profissionais em formação na contemporaneidade encontram durante e após seu período inicial de qualificação no âmbito do ensino superior. Isso dota de uma responsabilidade adicional os cursos de formação de professores, dado que estes habilitam, preparam e influenciam a consolidação identitária, profissional também, de sujeitos que estarão mediando a construção de conhecimentos de tantos outros.
Muito bem. Nesse cenário que parece que não é tão positivo assim para o profissional docente, seja ele que está chegando agora no mercado, quem recém ingressou no emprego, quem já tem uma boa caminhada, como tentar resistir a isso tudo? É a pergunta de R$1 milhão. Não tenho resposta. E não tenho 1 milhão também, infelizmente. Mas tenho, sim, uma possível e pretensiosa tentativa de saída. E que saída é essa para resistir a tempos sombrios? O delinear de uma identidade profissional cidadã. A identidade profissional cidadã, no âmbito da docência, tem algumas características que a gente não pode apagar, nem dissociá-las entre si. Essa identidade, ou essa dimensão da identidade, se desenvolve mediante a reflexão e execução de projetos educacionais de intervenção que possuam um significado direto na vida dos alunos e que visem a transformação da realidade. Se traduzem em uma prática docente capaz de envolver elementos da coletividade em sua ação cotidiana, além de abordar a geografia como ciência potencializadora da cidadania. E o professor que a carregar estará com a sua prática exercendo novamente aquela palavrinha lá do título dessa fala, a resistência. A resistência ao obscurantismo, a resistência ao negacionismo, a resistência a esse tempo de empoderamento da imbecilidade que vivemos. E isso, pessoal, não é pouca coisa. Bom, o tempo está correndo, mas eu já estou caminhando para o fim, certo, professora Priscila? Gostaria apenas de partilhar com vocês esse exercício para tratar rapidinho do que vem a ser essa identidade profissional cidadã. Essa foi uma categoria que eu tentei fazer o exercício da delimitação no âmbito da minha tese de doutoramento e trago aqui algumas pistas para apontar o seu possível delinear. Inicialmente, compartilho 3 pontos que são comuns e perpassam, na minha visão, a todas as categorias profissionais. Quais são? Primeiro, a clareza da função social da profissão escolhida. Toda profissão tem uma função social e nós precisamos ter muita clareza de qual é a nossa e qual é a do outro. A ética profissional, que valoriza e respeita os demais trabalhadores e o seu público-alvo, jamais hierarquizando importância de profissão e, mais do que isso, hierarquizando profissão pela remuneração, pela monetização da mesma. E, por fim, a consciência de classe do pertencimento a uma categoria profissional delimitada, porque isso nos permite lutar pela sua valorização, seja qual for a categoria profissional de qual estivermos falando. Tais pontos, Priscila, dizem respeito também à profissionalidade, à identidade do professor, mas não apenas a dele. De forma mais específica, entendo que uma potencial identidade profissional cidadã do docente deve trazer alguns elementos a mais. Quais são? A preocupação com o aprendizado, a valorização da participação ativa dos sujeitos em espaços não só dentro, mas também fora da escola, a reflexão constante sobre os fenômenos de maneira multiescalar, entendendo que a ação local dele tem impactos que ele nem imagina, a compreensão da relevância do diálogo com a comunidade, a atitude de elaborar proposta de enfrentamento aos problemas como uma proposta pedagógica de fato articulada para além de um discurso, a valorização dos possíveis espaços de participação e atuação dos sujeitos, a clareza e o domínio dos conhecimentos trabalhados, e a gente não consegue ter uma identidade profissional com uma dimensão cidadã se nós ficarmos tendo uma prática docente picareta, enganosa, e lecionando coisas que a gente não sabe, colando de um livro didático ou baixando da Wikipédia. Tá? E a preocupação com o viés social em suas práticas. Trazendo tais elementos aqui para vocês, recupero novamente a palavra mágica, resistência. E por que eu faço? Bueno, por acreditar que uma dimensão da nossa identidade profissional, com viés cidadão, nos fará resistir ao cenário do qual conversamos agora. E evocando as palavras de Libânio, eu pergunto também a vocês. Terá chegado o tempo em que não serão mais necessários os professores? Se ainda forem úteis, serão capazes de competir com os meios de comunicação, recursos muito mais poderosos na motivação dos estudantes do que a sala de aula? A instalação de computadores e de outros meios tecnológicos nas escolas substituirá o professor? Ou as próprias escolas irão desaparecer, substituídas por centros de informática ou centros de teleeducação e multimídia? E se a escola não tem lugar na sociedade da informação, haveria necessidade de formar professores? Ainda mais considerando os baixos salários que lhes são pagos e o desprestígio social da profissão? Meus amigos, essa fala é do grande professor José Carlos Libânio, de 1998, há mais de 20 anos. Não é uma discussão que se encaixaria perfeitamente nos dias atuais?
O que nos protegerá dessa mera substituição de nossa categoria por robôs, máquinas, etc.? Vocês possivelmente escutaram recentemente que uma universidade estava colocando robôs para realizar a correção de provas e trabalhos. Chegaram a ver? Pois é. Seríamos descartáveis a tal ponto? Poderia uma videoaula nos substituir, ou ao menos substituir a maioria de nós? Acredito sinceramente que se conseguirmos efetivamente ter uma dimensão cidadã em nossas práticas, será muito mais difícil de sermos atropelados por esse processo. Podemos resistir, pois a nossa prática justificará nossa permanência e existência profissional. E aí, pessoal, já falamos de identidades, já falamos de resistência, mas tem uma palavra do título dessa fala que ainda não contemplamos. Lembra qual é ela? A aposta. Compartilho com vocês que eu tenho uma aposta para nos blindarmos, nos protegermos em tempos tão obscuros. Ou talvez várias. Uma delas atende pelo nome de Janiara. Outra, pelo nome de Mateus. Mais uma, pelo nome de Priscila. E aqui, pessoal, eu poderia colocar tantos e tantos outros nomes, que a minha aposta apenas se multiplicaria. Um parênteses para destacar a foto da professora Priscila, que eu vejo aqui no canto da tela, que está rindo aqui, que me parece que ela está numa praia, né? E eu peço desculpa, professora Priscila, mas essa escolha foi proposital, só para lembrar, caso alguém esqueça em algum momento, que nós, professores, temos vida para além da nossa sala de aula, da nossa escola, da nossa universidade. Ainda que alunos fiquem profundamente chocados quando nos veem em outros espaços que não são os acadêmicos, não é verdade? Vivemos tempos de baixa autoestima, vilipendiados por tantas circunstâncias de uma sociedade que questiona o nosso trabalho e a nossa legitimidade, de um governo que não valoriza as ciências humanas e de um país que não valoriza o educador na sua essência. E isso conversa, gente, de forma muito próxima com a identidade do professor. E mais do que isso, daquele futuro professor em potencial, que ao se enxergar nessa categoria, nem sempre valorizada da melhor maneira, talvez o faça repensar sobre que rumo seguir. O que eu tenho a dizer a vocês sobre isso, gente, é que eu tenho um tremendo orgulho de ser um professor de geografia, de tirar o meu sustento dessa seara, dessa ciência. Não vou entrar no mérito se esses meus nobres colegas que estão deixando muito mais bonita a tela de vocês nesse momento, possuem uma identidade profissional com viés cidadão. Não me cabe apontar e tampouco tem essa métrica tão apurada. Mas sou e somos testemunhas de que eles têm essa busca, têm essa perspectiva em seu radar. E isso é um grande ponto de partida. O ponto de chegada, por vezes, vai importar menos do que o próprio caminho. Cito aqui o poeta espanhol Antônio Machado, que diz: caminhante, não existe caminho. O caminho se faz ao caminhar. O delinear de uma identidade docente com viés cidadão ocorre da mesma forma, da mesma maneira. É um caminho. Acredito, meus amigos, que o que nos salvará de sermos facilmente descartados, trocados, será uma boa formação, uma docência competente e uma preocupação efetivamente cidadã com as nossas práticas. Coisas que computadores, por mais modernos, tecnológicos e caros que sejam, jamais darão conta. Nossa identidade profissional é um elo que nos une enquanto categoria, que me faz não calar e não tolerar os ataques que atuam em lugares, por vezes, muito distintos do meu. E a dimensão cidadã de nossa profissionalidade é a minha aposta real para garantir que sempre teremos espaço de fato para a nossa atuação profissional. E mais do que isso, que tenhamos a legitimidade permanente do discurso da luta pela nossa valorização, que vai muito além da monetarização do nosso trabalho. E, em especial, é o que me faz acreditar que tempos melhores virão. Sem cair aqui em nenhuma prática de coaching, sem cair aqui em nenhum exercício retórico, eu acredito de fato que a nossa ação é essencial para que isso de fato acabe por ocorrer em algum momento. E para concluir, por hora, gostaria de encerrar esse meu tempo de fala com uma passagem do Mayakovsky, um poeta que eu gosto bastante. Para o júbilo, o planeta está imaturo. É preciso arrancar alegria ao futuro. Nesta vida, morrer não é difícil. O difícil é a vida e seu ofício. Que a gente arranque alegria ao futuro, partindo do presente, celebrando o nosso dia, reconhecendo as dificuldades de nossa carreira, mas sem borrar jamais as bonitezas que ela carrega. Saber reconhecê-las também é um traço importante de nossa identidade e que nos ajuda a seguir em frente.
Muito obrigado pela atenção de todos e parabéns a todos nós pelo nosso dia. Obrigada, Daniel, pela fala também, enfatizando novamente a importância de saber relacionar, né, de saber considerar a importância da reflexão, da resistência. E assim como você, meu amigo, eu também não me vejo com outra profissão. Eu não sei ser outra coisa a não ser professora de geografia. Eu quero agora novamente agradecer aos professores e abrir espaço para, caso alguém queira conversar, dialogar, agora é o momento. Boa noite. Já estou me atrevendo nesse espaço aberto. Quero dar boa noite a Janiara. Oi, Denis. Meu nome é Denis, né? Sou historiador de formação, mas me tornei professor de geografia de coração, né? Há 12 anos no estado. Minha maior carga horária, por incrível que pareça, é mais dando aula de geografia do que de história, né? E foi assim uma reciclagem na minha vida, né? Eu mudei completamente, né, para poder dar aula de histórias, né? Dar aula de geografia, no caso. Tive que aprender muita coisa que eu não sabia, né, para poder transmitir esse conhecimento para os meus alunos. E tenho orgulho de ter me tornado, sendo historiador, ter me tornado professor de geografia. Tenho orgulho disso, adoro dar geografia física, principalmente. Mas a minha fala, né, que eu já vou terminar e concluir, né, em relação à questão da fala do professor Daniel, é que hoje, essa semana, nós tivemos reunião com os responsáveis dos nossos alunos, né, da Monsenhor Francisco Sales, né, fundamental, nível fundamental. E o seu questionamento em relação à questão da substituição do professor não vai acontecer nunca. Uma coisa que todos os pais falaram, que é uma cobrança de todos os alunos, pelo menos da minha escola. Não vai ter aula, nenhuma aula, o professor não vai fazer nenhuma aula com vídeo para dar explicação. Os meninos, eles estão sentindo falta do professor, eles querem o professor explicando. Só videoaula até transmite o assunto, até passa o conteúdo, mas não tira dúvida, não conversa, não interage. Então, não. Não importa a tecnologia, não importa em que século estejamos. Professor sempre vai ser fundamental, imprescindível e nunca substituível. A gente pode ser adaptado, que a gente evolui, a gente se adapta, né, para não ficar para trás. Mas substituídos, nunca, jamais. Era isso que eu tinha a dizer. De certa forma, também como uma homenagem a todos vocês, professores de geografia e geógrafos de formação, no qual eu sou apenas um iniciante e um intruso nesse mundo de vocês. Meu parabéns a todos vocês e, como eu disse, tenho orgulho de ter me tornado professor de geografia. Priscila, posso falar rapidinho? Pode. Professor... Eu só quero agradecer muito a fala dele. Professor Denis, seja muito bem-vindo e sinta-se muito acolhido pela geografia. Não tenho procuração de falar pelos demais colegas, mas acho que esse é o sentimento de todos, né? Professor, assim, eu torço para que passem todos os anjos possíveis, caso eles existam, e digam amém para sua fala. Porque eu, como professor, eu tenho total clareza que nós não somos substituíveis. Mas eu temo que nem todo mundo tem essa mesma clareza. Tentando ver esse copo meio cheio, nesse cenário tão complexo de pandemia, onde nós temos tantas perdas, e aí falo nós enquanto sociedade, enquanto humanidade, enquanto sistema mundo, porque a pandemia ela não é boa e não pode ser boa, talvez a gente tenha a oportunidade de ressignificar e revalorizar o professor nesse processo. Porque conheço, minha experiência empírica mostra que pais que antes falavam assim, professor é bando de vagabundo, professor não gosta de trabalhar, reclama de barriga cheia, dá pouca aula, não sei o quê, estão se vendo loucos com essa assessoria doméstica que estão tendo que ministrar para os alunos. E talvez, Denis, aí resida uma oportunidade da gente ressignificar o nosso papel e mais do que isso, uma oportunidade de sermos mais valorizados socialmente.
porque várias famílias estão vendo, talvez pela primeira vez na prática, na pele, como é importante a atuação docente. Então, oxalá seja assim mesmo, Denise, mais uma vez, muito obrigado, professor. Boa noite, pessoal. Oi? Não, eu só ia agradecer a Denis. Obrigada, Denis. É um prazer ter você e os colegas da Geografia, que fazem parte da Recife Norte, e que fazem parte também da Prefeitura do Recife, ex-alunos, colegas que são da graduação, da pós-graduação. É um prazer enorme ter esse momento com vocês. E é importante que a gente perceba também, né, que esse trânsito que a gente faz, né, quem é professor de geografia também transita pela história, pela sociologia, pelas outras ciências humanas, né, e esse acolhimento nosso, ele também nos fortalece, mesmo que nós não sejamos professores de profissão, que estejamos, né, formados naquela licenciatura, o engajamento que se tem, obviamente não vai substituir a licenciatura, mas também ajuda a fortalecer como é que eu posso dizer, esse nosso lugar, né, enquanto docentes, e que é muito importante essa fala, né, enquanto docentes, para que a gente possa, não só quem não é geógrafo de formação, mas nós também geógrafos, mantermos esse zelo pelo ato de estudar. Eu acho que enquanto a gente se dispuser a sempre estar em constante aprendizagem, e como o Daniel falou, né, de a gente se perceber enquanto inacabado, né, Paulo Freire já diz isso para a gente, então a gente precisa ter esse compromisso desse estudar constantemente. Não porque vai progredir profissionalmente somente isso, mas também vislumbrando, ressignificar esses aprendizados e essas aprendizagens que são sempre novas e múltiplas, né, e que tem sempre alguma coisa nova para a gente aprender. E para contribuir e compartilhar com o nosso estudante e ele conosco, né, esse diálogo constante. Agradeço. O colega queria falar. Eu interrompi, desculpe. Isso, José Antônio. Isso, boa noite, pessoal. Sou professor da Rede Estadual de Pernambuco e da Prefeitura do Recife também. Nos grupos do WhatsApp das escolas que eu trabalho, os grandes questionamentos que a gente levanta é exatamente a evasão que é promovida por esse meio de ensino remoto, que atualmente a gente está trabalhando. Então, a grande questão é o papel, claro, o papel importante do professor, ele ainda continua sendo peça fundamental, né, dessa relação ensino-aprendizagem, mas, diante disso, a gente percebe, eu percebo também, que a evasão dos alunos nesse modelo de ensino é muito grande. Muito grande, isso a gente já levantou uma série de questionamentos com relação a isso, como, por exemplo, a participação da família em estar diante, né, dos filhos, assistindo, ou até mesmo compartilhando esse momento de aprendizagem com ele, que muitas vezes os pais trabalham, chegam tarde, os filhos ficam em casa, principalmente nas periferias das grandes cidades, tá? Então, geralmente, esses alunos, talvez mais novos, eles ficam soltos. E o retorno que a gente tem exatamente dessas atividades que são desempenhadas com eles é muito baixo, tá certo? A gente está enfrentando um grande problema aqui com relação a essa situação, tá bom? Na Prefeitura do Recife, talvez nem tanto, por conta que, como é um município, a centralização é maior, tá? E você tem um controle, de certa forma, um pouco melhor. Mas na questão estadual, pega muito a questão da evasão desses alunos nesse momento, certo? E tem estudos que falam que 30% do alunado da rede pública é que estão participando das atividades que são desempenhadas nesse momento remoto. Então, isso é uma grande preocupação, tá? Eu penso que esse modelo, ele está presente no momento, mas a gente vê exatamente a fragilidade dele, certo? E a importância que o professor ainda tem, e a própria escola, né, gente? A gente não deve esquecer a escola, né? A escola tem o seu papel fundamental na nossa sociedade. Ela ainda, mesmo com a sua precariedade e com os ataques constantes que tem, tanto na universidade como na própria escola,
diante desse governo, a gente vê exatamente que ela ainda tem um papel essencial na vida das pessoas mais frágeis, mais carentes, certo? Quero agradecer a vocês aí a oportunidade. Boa noite. Nós que agradecemos sua fala, professor. A fala é muito importante, porque a gente também começou a perceber problemas até na própria residência desses estudantes, né? Não ter acesso à internet, não ter acesso à alimentação diária, que foi levantado também. Esse tema é muito importante mesmo para a gente discutir. Posso fazer pergunta? Posso? Sim. Boa noite, pessoal. Vou me apresentar formalmente, né? Meu nome é Josias Carvalho, sou doutorando do PPGEL, da UFPE. Eu anotei umas coisinhas aqui e vou tentar fazer uma pergunta para cada palestrante. Estou me esforçando para falar em público. Vê bem, eu tenho uma pergunta para Rivail, porque ele tocou numa questão muito importante, que é a questão do desrespeito que é presente nas salas de aula, que o professor que já tem 10, 15, 20 anos de estrada, né, de chão de sala de aula, sabe que isso é muito comum. Eu tenho colegas e eles sempre falam do desrespeito que vem aumentando com o professor. Aí eu gostaria, assim, que Rivail depois respondesse como é que essa situação de desrespeito impactou no processo de formação da identidade dele profissional, enquanto professor que está iniciando a carreira. Quais são as experiências? Porque identidade é sentimentos, né? Identidade é construção com o outro. Então, certas situações vão construindo a nossa identidade. Então, eu quero saber como foi que essas questões de desrespeito que ele falou, como foi que isso contribuiu na formação da identidade dele. Aí eu vou agora para... Deixa eu encontrar aqui nossa amiga Janiara. Janiara, eu gostaria, assim, mais uma vez, identidade como construção social. A sua experiência como professora de educação básica, a gente já se conhece um pouco, você já falou para mim como foi que você chegou nessa profissão. Eu queria saber como é que você enxerga a valorização social no processo da construção do professor de geografia. E como é que isso vem impactando na formação do professor, a partir dessa experiência enquanto professora formadora. E o meu querido Daniel, das segundas geográficas, eu tentei fazer umas perguntas aqui. Sobre a questão, Daniel, porque eu pesquisei no meu mestrado a formação inicial dos professores, então eu dei uma lida nos documentos, até do próprio processo de história da formação do professor de geografia, e assim, umas coisas assim que eu apontei, que muitos estudiosos do ensino de geografia apontam, é a questão dos DCNs de 2002, que foi assim um marco importante para separar os cursos de licenciatura dos cursos de bacharéis. Eu concordo que nós, professores de licenciaturas, também somos uns geógrafos. Porém, na prática, a gente sabe que não somos vistos como geógrafos, apenas como professores. Aí eu gostaria que você, assim, não tem assim como a gente medir, né? Não sei se vou usar a palavra correta, mas você acredita que essa separação de um curso, a separação do curso de bacharelado e do curso de licenciatura proporcionou a construção de uma identidade mais, como posso dizer, mais firme, não sei se é a palavra certa, uma identidade mesmo de professor de geografia e não de um bacharel que não tem outra opção, então eu vou ensinar, mas eu não tenho esses requisitos que a Janiara bem trouxe, de uma questão cidadã, de um professor crítico, de um professor reflexivo. Então, eu queria que você dissesse se isso contribuiu, porque eu sei que as DCNs de 2012, eu tenho um amigo de Belém que ainda tem de Belém do Pará, que tem sua formação ainda atrelada a cursos de geografia. Só quando ele passa da metade do curso é que ele decide, não, eu vou ser agora professor de geografia. Eu também fui para um encontro em 2015, em Minas Gerais, que o curso lá ainda
não sei se era o currículo deles, dessa turma que ainda estava ligado ao bacharel, mas na Federal de Minas eu conheci uma colega lá do Encontro de Práticas, que o curso dela ainda estava dentro do currículo do bacharel. Ela cursava todo o conjunto da geografia, depois é que ela ia pagar a pedagogia, as disciplinas pedagógicas no final. Aí é isso que eu estou dizendo assim, a gente avançou em muitas coisas para construir essa identidade nossa, que eu acho que o caminho é esse, sem desmerecer os saberes da nossa ciência e agregando a dimensão pedagógica que a gente tanto defende. Eu queria que você desse seu ponto de vista. É isso, gente, obrigado, espero que dê para entender. Tchau. Obrigada, Josias. O professor Kennedy pediu a fala também. Me ouve? Sim, agora sim. Sim. Bem, boa noite a todos. Eu queria parabenizar a mesa pelas excelentes exposições, né, pela troca de ideias e de saberes, né, nesse dia do professor de geografia, né, pontos que merecem bastante destaque na construção do ser professor, né, dessa dimensão dentro da profissão do ensinar, que é a identidade docente. Então, eu vou passar só rapidamente, só para dar agradecimentos, né, que eu estou mais de passagem, eu estou mais para ouvir, né, porque sempre é bom a gente ouvir, né, essas palavras tão situadas, né, do ser professor, como eu havia dito. Então, a profissão professor de geografia é uma profissão onde a identidade docente ela está sempre em construção. Quando você, de certa forma, coloca o professor diante de uma perspectiva da formação cidadã, você está abrindo uma dimensão multireferencializada, que permite ele fazer um diálogo entre os saberes específicos que ele domina da matéria, né, da ciência geográfica no seu campo epistemológico, e também abre possibilidade para ele poder refletir sobre as suas ações didáticas e práticas. E não existe caminho melhor para fazer essa experimentação, né, esse exercício de reflexão, do que você refletir a sua prática. Né, refletir uma prática situada, uma prática conduzida por sentidos, porque a vida do professor é uma vida de sentidos, né, diante desses desafios, os desafios que nos colocam diante de situações de aula, uma vez que a aula, como eu coloco sempre, é um espaço dinâmico, onde a temporalidade que nela existe permite com que o professor ele tem múltiplas feições, né? O Jacques Piaget, ele coloca muito que a identidade, por apresentar esse dinamismo, né, ela transcende a rotina didática, né, a rotina metódica do fazer em si, mas ela permite com que o professor ele consiga, em meio às diferenças, em meio às disparidades, né, como o professor colocou em sua fala, da resistência, né, eu vejo a geografia, eu até provoquei alguém que escreveu aí no chat, eu vejo a geografia não como a resistência, mas como um meio para a resistência, né? Nós somos meio, né? Enquanto ciência do ensino, enquanto campo de possibilidade, nós somos meios de desafios para a gente poder entender essa construção dessa identidade. Então, a construção da identidade do professor de geografia, ela ultrapassa todos os limites. Eita. Professor Kennedy? Acho que travou um pouco. Eu acho que caiu. Mas... Acho que travou mesmo, Priscila. Eu acho que travou. Eu vou passar a fala para vocês.
E assim que o professor Kennedy restabelecer o som, ele volta a fala, tá bom? Uhum. Aí vocês escolhem quem responde primeiro, Josias. Ele perguntou primeiro pro Marcos. Daniel. Vamos mexer em time que tá ganhando, né? Como é? Vamos manter a ordem da fala, né, Janiara? Você começou, então... Muito obrigada, viu? Você é muito gentil, Daniel. Alguma coisa boa tem que ter. Tá certo. Tudo bem. Eu vou responder, na verdade, eu vou repetir a pergunta que Josias fez para ver se é isso que eu entendi, tá certo, Josias? Como é que eu enxergo a valorização social do professor e como isso tem impactado na formação continuada que eu tenho promovido junto aos professores, é isso? Enfim, a gente sabe, né, que a formação continuada, ela é um processo que vai nos acompanhar, enquanto profissionais da educação, né, pelo resto da vida. Independente dela ser oferecida institucionalmente ou não, é aquela coisa que eu tenho falado na minha fala, né, repetidas vezes, que é esse ato da gente buscar o conhecimento, de estudar sempre, seja de uma forma voluntária, né, independente da gente ter essa institucionalização da formação continuada ou não. Mas, em relação à valorização social do professor, eu acredito que ela está muito distante de acontecer no nosso país, infelizmente, né, principalmente por causa das forças, né, políticas e a ausência de política pública de valorização da educação de fato. As políticas públicas que permeiam a educação, elas são muito fragilizadas, e elas acabam sendo tecidas, né, dentro de um contexto de muita corrupção. Então, todo o dinheiro que vem para a educação, na maioria das vezes, não é investido na educação. As políticas públicas, elas evadem essas divisas para outras finalidades e a educação acaba sempre subjugada, né? E isso tem um propósito. A gente sabe que toda a fragilidade da educação não é por acaso, né? Enquanto cientistas dentro das ciências humanas e um pé nas ciências sociais também, a gente sabe que quanto mais conhecimento, mais esclarecimento se tem da população, mais reivindicações, né, mais consciência dos seus direitos, mais cidadania a gente vai cobrar essa cidadania, a gente vai viver essa cidadania muito mais plenamente, a partir do conhecimento que a educação também proporciona. Então, a valorização social do professor social, eu não vejo acontecer, né, a não ser em casos extremos, quando a escola, e não necessariamente o professor, falta como um espaço de convívio para os estudantes, especialmente nesse mundo, né, onde como é que eu posso dizer, as demandas da família têm se transformado, e a escola passou a ser um espaço também, muitas vezes, de socialização primária, queiramos ou não. Hoje mesmo eu estava assistindo aos telejornais, né, falando a respeito da possível volta das aulas presenciais, principalmente porque esse momento, os pais estão voltando, na verdade, não há preocupação necessariamente com a aprendizagem do estudante, não há preocupação em retomada das atividades escolares, para que o conhecimento... Janiara, voltei, eu fui sabotado. A gente percebeu, professor. Vocês me ouviram até onde? Eita. Isso são as vamos dizer assim, os pormenores das tecnologias, elas têm essas interfaces. É verdade. O senhor quer continuar? Eu posso parar a minha fala um minuto e o senhor pode continuar, pode concluir a sua. Só para terminar, eu não sei nem até onde eu parei. O senhor estava começando a falar da formação da identidade. Eu falei um bocado de coisa, não vou falar mais não. Falei muito. Não, só para dizer assim, para não ficar a minha fala ocupando mais um lugar na mesa, né? Eu estou querendo dizer que eu quero agradecer a Matheus, pelo menos a parte que eu disse que ele era um pupilo, me orientando, que eram uns desafios, isso aí vocês ouviram, né? Sim. Não. Então, pronto. Então, não? já... Eu achei que não? sim. Não, pode falar. Não.
Pronto. Então, não, o que eu estava falando é o seguinte, que a parte da construção da identidade docente, ela se gira em torno justamente desses desafios do professor. E é sempre bom a gente ver, a gente se sentir desafiado, né? Quando eu vejo, assim, um dos meninos da licenciatura ocupando lugares estratégicos em discussões, eles dando voz, né, a essa problemática do ensino, dessa construção da identidade. Isso tudo é construir a identidade docente, né? É o saber docente. Não se constrói a docência somente no chão da sala de aula. Vai além disso, ultrapassa isso. Os desafios são abordagens experienciais que alimentam as nossas intervenções pedagógicas. Então, ser professor criativo diante dessas situações, né? Ter uma Janiara numa mesa dessa, uma pessoa que já está em sintonia, já está dentro de um processo de construção, de replicação do saber e contrabalancear esses saberes e compartilhar deles conosco é brilhantemente confortável. Da mesma forma, a gente vê o posicionamento do professor Daniel, né, em relação a tudo isso. Então, como eu coloco, o ensino de geografia, a geografia, ela entra como meio de resistência a essas situações, a esses mecanismos, a essas proposições. Então, só tenho a agradecer a cada um de vocês, meus pares, meus companheiros, né, de construção de saberes, a professora Priscila por tudo isso, e deixar vocês darem continuidade, né, a esse brilhante debate. E queria... eu estava também agradecendo o pessoal que nos prestigiou, né, com essa fala, né, porque eles também são nossos presentes hoje, né, eles estarem nos ouvindo, depois eles estarem debatendo. Então, é esse círculo, né, esse círculo sempre multireferencializado que nos faz ser professor. Muito obrigado, boa noite, abraço virtual em cada um e se cuidem e seus familiares também. Obrigado. Obrigada, Ken. Obrigada, professor. É um prazer enorme ter o senhor aqui. É uma honra muito grande participar desse momento. Voltando, concluindo a minha fala, Josias, então, essa questão da valorização do professor perpassa por isso, pelo cenário político que muitas vezes desprestigia, ou na maioria das vezes, ou sempre desprestigia, né, políticas públicas que, de fato, valorizem a educação, salvo algumas pontuais, como o Fundeb, por exemplo, mas que atrelam, na verdade, o investimento da educação básica a alguns pontos específicos e que, na prática, acaba meio que deixando o professor um pouco refém dos investimentos que são feitos. No caso da formação continuada, enquanto formadora, nessa perspectiva da construção da identidade, o que eu tenho tentado fazer é oferecer para o professor que vai para a formação continuada institucional, né, da GRE Recife Norte, que é o meu lugar de trabalho, dentro dessa perspectiva de formação continuada, é tentar proporcionar para eles espaços de aprendizagem que eu gostaria de ter tido. Então, dentro da minha formação, como o Daniel falou, há aquela coisa, o que é que você não quer fazer, o que é que você não quer ser. Isso eu tenho muito claro também. Dentro desses 15 anos, eu pude perceber, né, dentro desse processo de construção, aquilo que a gente precisa fazer, o que é obrigatório fazer, aquilo que a gente pode fazer a partir do processo criativo que cada um tem, e aquilo que eu não realmente quero fazer. Aquilo que não contribui, não acrescenta em nada. Então, eu acredito que uma geografia que seja pautada numa discussão, no diálogo e na prática, em metodologias diferentes, que possam ser dinâmicas e que possam provocar a gente enquanto profissional, eu acho que isso é que é o válido, é isso que eu tenho tentado explorar dentro das formações continuadas, e eu acredito que os nossos colegas tenham, pelas avaliações, né, a autoavaliação que a gente faz e a avaliação institucional também, eu acredito que tem dado certo, a gente tem construído um caminho bem bacana, mas sempre com base no diálogo, não acredito, nunca gostei que ninguém me impusesse nada, e, né, eu acho que a gente, dialogando, a gente constrói, a gente cresce junto, e não é porque eu estou numa posição agora de formadora que eu sei mais ou menos, né, a gente tem saberes diferentes, Paulo Freire já diz isso, então esses saberes precisam ser compartilhados, e a gente precisa se dar as mãos e crescer juntos, aprender juntos.
mas sempre buscando aprender coisas novas, sempre buscando evoluir, essa formação continuada para além da formação institucional, que seja um movimento também nosso, que a gente saia da inércia de ficar no mesmo lugar e achando que já sabe de tudo. É isso. Espero ter respondido a tua pergunta. Enquanto a pergunta que foi feita a mim, eu acredito que essa questão da agressividade, do desrespeito, ela pode ser muito trabalhada com uma questão de também uma disciplina de licenciatura, que é trabalhada lá no Centro de Educação pelo professor Sidney, que é a questão de você trabalhar a afetividade com os seus alunos. É muito diferente o tratamento do professor que trabalha esse tipo de afetividade e o que não trabalha isso. E eu já tive uma resposta em sala enquanto a isso. Quando você consegue cativar os seus alunos, você sente que a sua aula flui muito melhor. E essa questão da afetividade me enriqueceu muito a minha identidade, certo? Porque eu começo a ver os meus alunos como pessoas, certo? Pessoas cientes, e eles também começam a me observar enquanto pessoa, e não só enquanto profissional. E saber que eu vou ter os meus próprios sentimentos, eu vou ter as minhas realizações com eles, e eu vou ter também, também tenho a minha vida fora da escola, certo? Então, eu acredito que você mostrar para essas pessoas que estão em formação junto com você também, é muito importante. Você mostrar que você também é um ser humano, certo? Que você está ali e está querendo enriquecer o seu conhecimento junto com eles. Certo? Vocês estão trabalhando juntos. Acho que isso é o mais importante. Antes de responder as perguntas, eu gostaria de dar parabéns ao Matheus e à Janiara pelas práticas docentes tão humanizadas e tão engajadas de ambos, né, que se reflete nas falas de vocês. Que bom seria se tivéssemos 100% dos professores com essas preocupações, com esse engajamento, com esse cuidado, com essa orgulho a classe. Bom, obrigado, viu, Janiara? Obrigado, Matheus. Obrigado por serem tão competentes e tão dedicados naquilo que fazem. Precisamos de gente assim. Antes de responder as perguntas, Priscila, eu só gostaria de retomar aquilo que o professor José Antônio havia colocado, e só para reforçar que eu concordo plenamente com a fala dele, e acrescento uma questão, José Antônio. Para além daqueles que não têm acesso, a gente tem que se perguntar qual é o aproveitamento daqueles alunos que têm tido acesso, e uma pergunta que tem me pautado e inquietado, que a gente até conversou sobre isso no GT, que a Priscila e eu participamos do NETED, que é a gente parar para pensar o que é uma aula de fato. E nós estamos tendo a substituição de encontros presenciais por encontros virtuais. Mas o que me dá o atestado de legitimidade que esses encontros virtuais são, de fato, aulas? Eu deixar um texto para o meu aluno no ambiente virtual, deixar uma explicação pré-gravada de 4 ou 5 minutos, isso é uma aula? Eu não tenho clareza sobre isso. E aí, daqui a pouco, a gente está fazendo uma prática, gastando o nosso tempo e energia, gastando o tempo e energia dos alunos, que vai pegar mais para um lado da distração e de um aprendizado extremamente superficial e vendendo isso como aula. Né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso também. É uma coisa bem inquietante, assim. Josias, antes de mais nada, Josias, muito obrigado pelo seu prestígio permanente nas segundas geográficas. O Josias é um cara extremamente participativo, ele vai e ele pergunta, e ele discorre, e ele faz aquelas perguntas assim, vou falar pouquinho e vai, né, Josias? E é muito bom, e a gente agradece pelas suas manifestações sempre eloquentes. Josias, em relação à sua pergunta, que foi dirigida a mim, das DCNs, da divisão dos cursos, a gente tem que separar a teoria da prática. Eu acho que é plenamente saudável quando a gente separa na sua gênese e pensa separadamente um curso de geografia licenciatura e um curso de geografia bacharel. Perfeito. Mas na prática, será que tem se efetivado? E aí eu vou dizer para você, depende. Depende do local, depende de quem está à frente dos cursos, depende do corpo docente, depende de quem está montando o PPC, porque assim, Josias, uma das minhas maiores frustrações enquanto alguém que trabalhou como professor de escola pública, de escola privada, com organizações de educação popular, e como quem está há 9 anos trabalhando na docência no ensino superior e formando professores em 2 instituições diferentes, uma das minhas maiores frustrações é o escopo, o desenho dos nossos cursos de licenciatura.
Nós temos uma série de bacharelados com estágios e disciplinas ditas pedagógicas literalmente enxertados no currículo, onde há pouco ou nenhum diálogo entre as disciplinas ditas propedêuticas específicas da geografia com essa área dita pedagógica, e aí toda a responsabilidade cai no professor de estágio, porque é o professor de estágio que vai ter que ensinar as pessoas a dar aula, e se o cara sai mal formado, poxa, mas aquele professor de estágio lá não está ensinando nada, né? E o que eu vejo, Josias e colegas, assim, ó, isso me pega de um tanto, de colegas que, assim, ó, dão aula em cursos que são apenas licenciatura, e que não pisam numa escola tem 10, 15, 20 anos, e que não fazem o mínimo esforço para isso, e que não buscam os demais professores para entender como que a prática dele pode ser uma prática mais voltada a uma licenciatura, e não a buscar uma aprovação no mestrado. Poxa, que bom se o meu licenciando consegue uma vaga no mestrado quanto antes, mas ele, para além de um possível pesquisador, ele é, antes de tudo, um professor. A habilitação que ele está recebendo ali é para docenciar, né? E isso falta, Josias, isso falta. E aí nós temos um país, Josias, que ele é muito diverso. E aí eu vou pegar de novo a minha tese de doutoramento, que eu pesquisei sobre estágio. E aí eu fiz uma pesquisa em 78 universidades para entender onde que o estágio se inseria no currículo. Só para você ter uma ideia, Josias e colegas, tem universidades que têm estágios de docência na licenciatura em geografia desde o primeiro período. Tem outras que vão ter o primeiro no 7º. Olha como isso é disparo, né? E aí, repito, Josias, a separação é saudável, porque você consegue pensar um bacharelado com cara de bacharelado, uma licenciatura com cara de geografia, porém, a gente deve pensar numa horizontalidade. Bacharel não é melhor ou mais importante que licenciatura não é melhor ou mais importante que bacharelado. Somos todos compreendidos pelo guarda-chuva do conhecimento geográfico, cada um com sua especificidade, colegas que têm de dialogar, cada um com sua identidade de geógrafo bacharel e geógrafo licenciado, sobre o mesmo escopo, de geógrafos. Mas dizer que estou colocando um curso de geografia, enxertando disciplinas pedagógicas, para lhe gerar formação, para que meu estudante saia com 4 anos e meio com diploma de bacharel licenciado, com devido respeito, não me convence. Até provar o contrário, não me convence. Porque geralmente é um curso de bacharelado com enxertos curriculares para dizer que estamos colocando uma licenciatura. Priscila, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma saudação à Flaviane Souza, que eu não a conheço, mas ela mencionou segundas geográficas aqui também no chat. Flaviane, muito obrigado. E aí eu queria compartilhar com o Josias e com a Flaviane que o Segundas Geográficas é um projeto que está bacana, está repercutindo bem, mas que tem um efeito colateral, assim, bem curioso, porque eu deixei de ser o Daniel Valérios e passei a ser o Daniel das Segundas Geográficas. É bom sinal, porque está repercutindo, mas isso também está mexendo com a minha identidade, sabe, Priscila? Então, vamos ver onde é que isso vai dar. Mas obrigado pelas referências ao projeto. Aproveitando, Priscila, vou fazer o marketing aqui, já que estamos falando de cidadania. Próxima segunda-feira, Segundas Geográficas vai falar sobre a formação cidadã na contemporaneidade, no âmbito do ensino da geografia, com a professora Helena Calai, da Unijuí, do Rio Grande do Sul, e com o professor Francisco Garcia Pérez, Paco Garcia, da Universidade de Sevilha, na Espanha. 18h30, segunda-feira, tem os links na nossa página no Facebook, que é a página Segundas Geográficas, e o nosso canal no YouTube, youtube.com/Segundas Geográficas. Obrigado, Priscila, pelo merchan. Pode ficar à vontade. Como o Lenilde falou no início, né? Nós temos que divulgar cada vez mais esses espaços de diálogo, de conversa, de formação para nós, enquanto professores de geografia. Eu quero falar que agora nós atingimos o limite, né, do horário que tínhamos estabelecido. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. Quero agradecer principalmente o cuidado que cada um teve, a participação no chat, né? E agradecer que a participantes de diferentes partes do Brasil, né? Do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Piauí, de Brasília, de Goiás, todos os pesquisadores da área do ensino de geografia. E passo para vocês agora fazerem a consideração final e parabenizar cada um pelo nosso dia de professor de geografia novamente. Seguindo a ordem, né? Antes que me imponham, eu gostaria de agradecer, foi uma honra participar.
Eu estava muito tensa, como sempre, né? Eu e meus estresses de sempre, mas eu fiquei muito confortável aqui em ver tantos colegas, alunos, ex-alunos, e me senti muito acolhida, né? Assim, percebendo que a gente se fortalece quando está junto, né? Então, esses diálogos, esses espaços de troca de conhecimento, esse momento da gente falar e de expor nossas ideias, de divulgar, né, e de fortalecer a nossa profissão, eles são muito importantes, e eu acho que a gente precisa fortalecer isso cada vez mais. Agradecer a professora Priscila pela confiança, pelo convite, agradecer ao Daniel pelo apoio e ao Rivail também, né, a gente teve uma conversa antes para poder nos alinhar e deu tudo certo, e agradecer a todos vocês por participarem, né, nessa sexta-feira, parabenizar a todos pelo trabalho e que a gente não esmoreça, né, diante das dificuldades e que se ponha em constante aprendizagem para fortalecer cada vez mais esse nosso papel de professor geógrafo. Parabéns a todos e a todas, foi um prazer estar com vocês, muito obrigada por ouvir e compartilhar, e me permitir, né, compartilhar um pouquinho da minha fala com vocês. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também a todos e a todas que participaram, e também por terem ouvido uma pessoa que está começando, né, a sua estrada como professor, ainda está terminando o curso, e que a gente também tem muito a falar sobre as nossas experiências, né? E agradeço muito por esse lugar de fala que me proporcionaram também. E agradeço também à professora Priscila, minha professora maravilhosa. E a professora Daniel também. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer imensamente primeiramente a professora Priscila e, na figura dela, os demais colegas da Universidade Federal de Pernambuco, por me achar aqui no Tocantins para conversar com vocês hoje. Uma gratidão tremenda, viu, Priscila? Muito obrigado. E obrigado. Segunda para ficar longe. Como é que é, Jesus? As segundas geográficas vão levar você longe, viu? Olha, quero ir para um lugar bom, que seja um longe positivo, né? E a Priscila é uma amiga de longa data, uma colega muito querida dos tempos de UFG, né? E acho que foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade de um diálogo assim mais próximo, numa mesa, num espaço muito virtual. E eu quero parabenizar a Priscila também por esse espaço de escuta, porque a gente, trabalhando na universidade, cai numa certa rotina de dialogar com pares. E aí você está falando com o professor da tua universidade, da tua instituição, de outra universidade, tarará, tarará. Quando eu recebi o convite da Priscila, ela me falou, olha, é de um graduando que atua com um pré-vestibular e é de uma ótima professora que está na rede. Eu falei, gente do céu, que bênção, que coisa boa. Na minha microescala aqui, eu também tento fazer esse tipo de exercício, precisa dar muito certo, porque a universidade precisa ter esses espaços de escuta. Oxalá não seja uma exceção. Oxalá tenhamos mais graduandos, porque tem muito a nos dizer. Ninguém conhece melhor o espaço de formação do que quem está nele, né? Isso é importante. Oxalá tenhamos mais professores da rede, porque eles têm muito a nos dizer. Eles conhecem muito mais a sala de aula, que é a ponta da nossa cadeia formativa, que é para onde vão nossos formandos, conhecem muito mais do que nós. Então, que bom que a gente tem essa troca, que bom que a gente teve essa possibilidade, essa oportunidade, e que maravilha termos pessoas de todo o Brasil, mesmo depois de 2 horas de sessão, numa sexta-feira à noite, ainda temos 45 pessoas aqui. Eu acho que a gente conseguiu plantar uma semente bem bacana nessa noite. Obrigado de novo, Priscila, pela oportunidade. Parabéns, Janiara, Matheus. E só para reforçar, quando eu falei que vocês são minhas apostas, reforço. Vocês são exemplos de grandes docentes. Grandes docentes. Tá? Obrigado. Muito obrigada. Você também é um grande exemplo, Daniel. Então, boa noite a todos. E desejo um bom descanso hoje, sexta-feira à noite. Um grande abraço. Tchau. Agora a gente pode conversar. Daniel gosta desse final. Raimundo foi embora, Raimundo Lenildo. Raimundo já deve ter participado de umas 5 só hoje, Josias. Eu